Fala, torcida que canta e vibra, tudo beleza com vocês? Seja bem-vindo ao Marcelo React Verdão, aqui com o vídeo do Sport TV, comentando sobre o clássico que teve ontem, né, gente? E eu queria a opinião de vocês. Isso daqui é impedimento aonde? Aonde é que eles acharam isso daqui que é impedimento? Pois é, então deixa aí um comentário para saber a sua opinião. Já deixa o seu like, compartilha esse vídeo para seus amigos e nos grupos dos palmeirenses. Não se esqueça de se inscrever no canal e avante palestra. O que quase se torna inapitável, né? Pelo homem que tem a incumbência de mediar os jogadores ali. Alex, você que incomodava muito os árbitros quando jogava, fala um pouco mais sobre esse Corinthians e Palmeiras. Daqui a pouco a gente vai à Neoquímica Arena, o nosso pessoal já está pronto lá para participar com a gente. Mas queria ouvi-lo sobre essa importante vitória nesse primeiro jogo do Corinthians 1-0. Alex, boa noite. Boa noite, Felipe, Mansur, todo mundo que está em casa. Vitória é sempre importante, lógico, você não tomar gol, isso naturalmente ajuda em jogos eliminatórios. Jogando em casa, é importante você conseguir fazer um resultado onde o Corinthians vive um momento de instabilidade, né? Não tem aquela identidade, só que a gente até comentava aqui ontem, porque os clássicos eles trazem algo diferente, né? E até porque a resposta de uma vitória ou de uma derrota pode ser muito bom ou muito ruim, né? Você ser eliminado pelo seu maior rival. Perde-se um pênalti o Corinthians em um jogo tenso que poderia ali ter aberto um placar e de repente ter tido a possibilidade, não de um jogo mais tranquilo, mas ao mesmo tempo se você sai ganhando ali, facilita. O Palmeiras ao decorrer do jogo, por causa até de uma falta de questão de condição que é natural física do Memphis e do Garro, que não consegue ficar pressionando o tempo todo. Não é que é impossível você fazer isso o tempo todo bem posicionado, mas com esses dois atletas naturalmente não vai conseguir. Então o Palmeiras passando pelo pênalti muito bem defendido e mal batido, depois ele foi equilibrando realmente esse jogo. Só que um jogo muito tenso nesse sentido de parece um jogo totalmente brigado. E tudo isso que é a disposição para você, em todos os esportes, pelo menos que a gente vê coletivo, tem as regras e você tem aquela questão da malandragem, que eu vou tentar burlar daqui e dali para tentar, de repente, tirar algum proveito. Alguns conseguem isso, dependendo da maneira de conduzir do árbitro, e outros não. Só que o Brasil, ele vem sempre construindo algo para ficar realmente mais perto do inapitável, né? De repente, querer dar razão para aquilo que é errado, e aí, quando acerta, de repente, alguma decisão. Pode ter sido lá com o Léo Jardim, mas pode ter sido com o João, com o Pedro, de qualquer outro time, né? A gente colocando. Parece que o acerto ele passa a ser erro e é mais comum errar porque não errou contra outros enfim. E aí acaba realmente trazendo, vamos dizer, lances que às vezes o jogador ele é punido, igual no lance do Ranieri, né? A gente olhando e fala, poxa vida, não era para ele tomar amarelo naquele cartão. Aí ele tomou. Depois ele poderia então ter sido expulso pelo pisão que ele deu, de repente uma interpretação. Daí não, acabou não tendo. O braço... A cotovelada estava do outro lado, a cotovelada estava do outro lado, porque ele já tinha dado uma abraçada no Gustavo. Enfim, isso para contextualizar, eu acho que tudo que acaba realmente essa pressão, essa maneira desconfortável, desagradável que eles impõem ao árbitro. Aí eu acho que a arbitragem, que não é fácil, eles vão ter que encontrar um caminho para parar de todo mundo querer ficar pitando o jogo e ele colocar que realmente vocês jogam e eu apito. Não é fácil a situação de árbitro no Brasil, não. Não. Porque os jogadores não colaboram de jeito nenhum. E os treinadores também não. Também não. Bem lembrado. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar à Neoquímica Arena com a nossa equipe, né, que brilhantemente transmitiu essa vitória do Corinthians, 1-0 sobre o Palmeiras. A arena lá do Corinthians já vazia. Essa equipe não tinha como não ser brilhante. Não tinha como não. Jader Rocha, que está ali no meio de dois gigantes. Pelo posicionamento ali, o Jader podia estar aqui do lado do Praz, aí o Praz no meio, para a escada subiu. A imagem não favoreceu o Jader Rocha nesse momento, porque são dois gigantes dos comentários ali, Alexandre Losetti e Fernando Praz. Mas assim, tirando tudo, toda a confusão em torno da arbitragem, né? Provocada pelos jogadores ao longo dos 90 minutos. O jogo em si também me agradou. E a vocês, Jader? Boa noite, amigo. Tudo bem, Diniz? Mais uma vez um abraço você, Mansur, Alex. Eu quero sair em defesa, e eu estava falando fora do ar aqui, antes de começar a nossa transmissão, enquanto a gente ajustava o enquadramento, que o cara que bateu uma falta nessa barreira, se o cara não mirar no meio da barreira, aí o cara, vamos combinar, né? Ele precisa sair do time. Porque aqui bateu pelo meio, ó, vai acertar a gaveta. O Alex é o faria isso com da toda galera a sua aí. competência, não tenho dúvida nenhuma. Tá bom. Mas assim... Deixa quieto. Mas machuca bem menos, viu, Jader? Fernando Praz,
Não há dúvida, não há dúvida. O jogo agradou? Foi aquilo que vocês imaginavam, tirando toda a tensão que um Corinthians e Palmeiras sempre deixa no ar e sempre, né, traz. Foi um jogo que, de fato, trouxe a vocês essa sensação de que pode ser bem disputado, bem brigado, e que nós teremos uma disputa de vaga para a próxima fase com dois times com jogos muito parecidos, iguais, talvez? Tudo bem, Jader? Tudo. Um abraço, queridos amigos do estúdio. Assim, é muito evidente para mim que o jogo poderia ter sido melhor do que ele foi. Sim. Mais bem disputado na questão do futebol ser mais bem praticado. Mas também é inegável que jogos com este nível de tensão, e às vezes ele passou muito do limite, ele te desperta, ele mexe com a gente, né? Mexe com as pessoas, mexe com quem está assistindo, assim como mexe com quem está jogando. Então, o ambiente de tensão, repito, que às vezes foi elevada demais, é um elemento da emoção do jogo, e a gente teve um jogo emocionante, onde eu vejo o mérito do Corinthians por ter conseguido elevar o seu nível e reduzir a diferença que hoje existe para o Palmeiras. Como? Fazendo uma marcação muito forte no primeiro tempo, pressionando muito depois que perdia a bola, compacto, com coragem. Então a gente via os três jogadores da frente, que não são exímios marcadores, Garro, Memphis e Yuri Alberto, pressionando, sendo empurrados pela linha de defesa que vinha junto, e o Palmeiras tinha muita dificuldade para sair, para ter posse de bola. O Corinthians podia, dentro desse contexto, ter aberto o placar. O Yuri acabou perdendo o pênalti. Boa defesa do Everton, tô com o Alex, chute ruim, mas boa defesa. E aí, aos poucos, essa pressão foi arrefecendo, porque é muito difícil sustentar. E o Palmeiras foi se sentindo mais à vontade num contexto em que ele gosta mais, e sem correr os mesmos riscos que costuma correr em outros jogos, até mesmo de posicionamento. O Palmeiras que sempre, ou muitas vezes, espeta 5 jogadores lá na linha adversária, linha de defesa do adversário. Hoje não fez isso, os laterais subiram menos, mas foi encontrando caminhos para sair, porque o Corinthians foi começando a se dividir em 2 blocos, e aí teve também as suas chances e claras de abrir o placar. O André Ramalho salvou em cima da linha um gol do Giai. No segundo tempo, o Palmeiras com muito mais posse, para mim controlava o jogo. O Corinthians não tinha mais como ameaçar, insistia muito na mesma jogada por dentro, até que num lance de esperteza do Garro, o Mateuzinho posicionado com uma liberdade muito rara, tanto do Mateuzinho que cruzou como do Memphis que finalizou, acabou decretando a vitória. O jogo poderia ser melhor. O Palmeiras especialmente pode jogar mais. O Corinthians, eu não sei se o Corinthians não elevasse tanto o nível de tensão do jogo, se ele conseguiria ter a mobilização que teve, porque é incomum. A gente não vê esse time do Corinthians morder tanto, sim, como mordeu hoje. Talvez isso tenha sido necessário. Serviu ao Corinthians, mas eu estou com os amigos, é um ambiente que muitas vezes extrapola o limite do aceitável. E queira ou não é para clássico que se preze, sempre tem um personagem para chamar de seu, né? Sempre tem um que vai se destacar, o cara que vai se transformar na figura do jogo. E aqui não foi diferente. Pro bem ou pro mal, né, Jader? Também. Às vezes tem os culpados, os vilões, e às vezes tem os heróis. Esse gol que o Memphis faz é uma batida de falta rápida, um cruzamento muito bom e uma cabeçada muito difícil, porque ele pega a bola num ponto muito alto e ele consegue direcionar a bola, ele consegue jogar no canto oposto, né? Porque o Everton faz o movimento para fechar o primeiro pau e ele consegue dar a torneada de cabeça, né? Tecnicamente um bom cabeceio. Isso pro goleiro, então, é um veneno. Porque ele consegue angular, né? O Memphis consegue tirar, ele direcionou a bola, ele não simplesmente jogou pro gol, né? Em relação ao jogo, o Corinthians fez um grande primeiro tempo. Muito embora não tenha convertido em grandes chances de gol, teve o pênalti, teve uma outra bola. O Palmeiras depois também criou, mas o Corinthians, acho que em termos de estratégia, conseguiu sobrepor sua estratégia ao Palmeiras. Óbvio que o Palmeiras não foi o Palmeiras de alguns jogos em que o Losetti falou muito bem, agrediu o adversário e, fundamentalmente, os dois laterais do Palmeiras, principalmente nesse novo modelo de jogo do Abel, hoje eles tiveram um passinho atrás na questão de atacar o campo adversário, né? O Evangelista também foi um pouco mais precavido ao lado do outro volante. Não foi tanto um meia como foi nos outros jogos para se juntar os 3 meias. Quem deu mais amplitude foram realmente os caras do lado de campo. E assim, o Corinthians daí no segundo tempo, quando o Palmeiras conseguia controlar o jogo com o posse de bola, o Corinthians consegue o gol numa esperteza, né? Bom, temos a informação que já está em andamento entrevistas coletivas, é isso mesmo? A gente vai se despedir aqui da galera do Troca de Passe e deixar o pessoal com as entrevistas coletivas, é isso, produção? Vamos botar a entrevista coletiva então no ar aí, na Neoquímica Arena?
Não? Daqui a pouco? Muito bem, já teremos então o Diniz, amigos e o pessoal que está em casa, as entrevistas coletivas. Bom, tá aqui a análise então, Diniz, amigos do Losetti, do Praza, a respeito do que a gente viu desse Corinthians e Palmeiras 1-0 agitado. E para a semana que vem o Corinthians tendo a vantagem do empate lá no Allianz, né? E aí, galera, o que você achou que a galera do Sport TV falou? Para mim, ainda continua não sendo impedimento. Então já deixa seu like, comenta aí o que você achou deles, o que eles falaram. Compartilha esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. E fica aí até o final que vai ter mais vídeo aí do nosso canal, galera.